Por que é que encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, tantas citações, tantas passagens referentes à necessidade de arrependimento? Em Romanos 6:23, nós vemos lá qual é a paga natural do pecado. O salário do pecado é a morte. Portanto, irmãos, se permanecermos no pecado, certamente morreremos eternamente. Estaremos afastados do Senhor Deus eternamente, seremos extintos. Então, nós encontramos na Bíblia apelos, advertências, avisos, repreensões, chamamentos, convocações, argumentos, tudo para o arrependimento. Qual é a motivação de Deus em querer que os seres humanos se arrependam? Por que Deus quer que os seres humanos se arrependam, afinal? Ezequiel 18:23. Veja, eu não tenho prazer na morte de ninguém, palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, arrependam-se e vivam. Veja, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, o Senhor não tem prazer na morte. Quando nós vamos a um funeral, irmãos, muitas vezes falamos, o Senhor deixou, o Senhor permitiu, o Senhor quis, o Senhor não quer, irmãos, o Senhor não quer a morte de ninguém. Tanto não quer a morte de ninguém, como enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. E ele não tem prazer, veja como disse o profeta Isaías, Ezequiel, aliás. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Arrependam-se, arrependam-se e vivam. Vejamos as palavras de João Batista e do Senhor Jesus. João Batista em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor Jesus, agora em Marcos 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Esse chamado de arrependimento pela proximidade do reino dos céus é relevante para nós. Veja, irmãos, esse chamado de João Batista e do Senhor Jesus foi feito há 2000 anos. E eles já estavam falando no tempo do fim. Eles já estavam falando que o fim se aproximava. Quanto mais hoje, irmãos, 2000 anos depois. Portanto, é imperioso, é importantíssimo que nós atendamos a esse chamado de arrependimento. Veja Atos 3:18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ora, os pecados que fazem separação com Deus, a nossa separação de Deus, eles podem ser cancelados, eles podem ser deletados por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É a bondade e a paciência de Deus que nos leva ao arrependimento. Veja só esse texto do apóstolo Paulo em Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a vontade de Deus que te conduz ao arrependimento. É a vontade de Deus, irmãos, é o desejo de Deus. Eu tenho dito, já falei muitas vezes, e certamente vou repetir muitas vezes, qual é o negócio de Deus, irmãos? O negócio de Deus é nos salvar. E para nos salvar, ele providenciou o plano da salvação, o plano de resgate, o evangelho eterno do Senhor Jesus. Mas ele quer agora, então, que nós nos apropriemos desse evangelho, que nós nos arrependamos, peçamos perdão, e aí os nossos pecados serão cancelados. O arrependimento se efetiva em 2 passos, 2 etapas. A primeira é a tristeza sincera pelos nossos pecados. É reconhecer os nossos pecados e nos aborrecermos profundamente em tê-los praticado. A segunda parte desse processo de arrependimento é a decisão honesta de abandonar aquelas práticas pecaminosas. Na Bíblia, arrependimento quase sempre vem ligado ao perdão. Nós nos arrependemos de verdade, então o Senhor Deus nos perdoa. É simples assim. Veja o texto de 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ora, muitos falam, o Senhor Jesus disse que voltaria, já faz 2000 anos que ele disse que voltaria, ainda não voltou. Por que ele não voltou? Porque ele não quer, porque ele quer que ninguém pereça.
Ele quer que nós sejamos salvos. Então é a paciência de Deus, a paciência do Senhor Deus, do Deus do Pai, que faz com que ainda o Senhor Jesus não tenha vindo para que nós sejamos salvos, que nós nos arrependamos. Até a segunda vinda de Cristo, Deus nos dá tempo para acertarmos a nossa vida com Ele. O Senhor quer que todos se salvem. O Senhor quer que todos se arrependam e sejam salvos. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para que, ao nos arrependermos, sua graça realize um milagre em nós. Ao contrário do mundo que diz que estamos bem assim mesmo, ou pode continuar vivendo, você não faz mal, você não mata, você não rouba. O mundo diz isso. Deus nos chama para voltarmos para Ele em arrependimento e fé, colocando-nos inteiramente em suas mãos para que Ele possa limpar e moldar nosso caráter à sua semelhança, a fim de testemunharmos dele. Então vamos crescer e produzir frutos dignos do arrependimento. Veja um texto de Ellen White. Nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida para transformar o caráter e guia de conduta. Quando nós nos arrependemos, quando nós temos tristeza pelos pecados cometidos, nós mudamos de vida, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe e Ele nos perdoa e agora nós mudamos de vida. Veja, irmãos, é simples, é simples. Nós nos arrependemos, o Senhor nos dá o perdão e agora nós mudamos de vida, nós mudamos de conduta. Veja o texto de Lucas no livro de Atos, capítulo 11, verso 18, falando acerca dos gentios. O que havia acontecido agora com os gentios, com os estrangeiros. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aos gentios. Antes o que pensávamos que era só para os judeus, agora também era para os gentios, era para os estrangeiros, era para mim, é para você. O Senhor nos dá o arrependimento. O arrependimento para quê? Para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo mostre para cada um de nós as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Que nós nos arrependamos dessas práticas e nos coloquemos, segundo a vontade de Deus, uma nova vida, uma vida de lealdade, uma vida de obediência, uma vida que vai nos levar, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, à vida eterna.